Buenas, então vamos lá, vamos ver mais um indicador nativo do Profit Chart, né, na nossa série aqui Desmistificando Indicadores do Profit, um indicador chamado ADX. Como sempre, eu gosto de dar um pouco de contexto do que a gente está programando, mas sempre deixando claro, o meu foco não é análise técnica, não é te indicar indicadores, não é te indicar estratégias, modelos operacionais, né, te recomendar nada desse sentido. É claro que a gente precisa ver algo dentro do contexto do mercado, né? Afinal, a gente está programando para o Profit Chart, tá? Então é por isso que a gente faz esses estudos, porque é importante ter uma fundação, né, do que a gente está, um fundamento do que a gente está fazendo, mas não é a ideia te recomendar, tá? ADX, índice direcional médio, tá? O indicador que tem algumas características importantes. Primeiro, ele é um indicador do tipo atrasado. Isso quer dizer o quê? Que ele precisa de validação do preço para passar uma informação. Então, ele está sempre atrasado em relação ao preço. Por exemplo, as médias móveis é outro exemplo de indicador atrasado, né? O contrário seria um indicador antecipado, que tenta prever movimentações do preço, tá? Não é o caso aqui do ADX. Ele mede a força da tendência e varia de 0 a 100. Então, isso quer dizer que ele é um oscilador, porque ele vai oscilar entre uma região de 0 a 100. Ele é um indicador não direcional, então o que isso quer dizer? Quer dizer que ele mede força e não direção, tá? Então pode ocorrer que o indicador esteja subindo e o preço esteja caindo, porque o indicador subindo com o preço caindo, ele está não dando informação sobre a direção do preço, mas sobre a força daquela tendência. Nesse caso, né, o preço caindo é a força da tendência de baixa, né? Então, não se confunda com a direção do indicador com a direção de preço, tá? Porque não é esse o papel dele, não é medir direção, mas sim a força da tendência que está ocorrendo. Período padrão, 14 períodos, como normalmente vem como configurado. Utilização, ele confirma a força da tendência do preço, como a gente conversou, né? Ele identifica mudanças de momento da tendência, então, utilizando essa força, ele consegue perceber que há uma mudança de tendência, né? Ele valida rompimentos ou breakouts de consolidações e ele identifica, ajuda a identificar, né, condições de mercado lateral, usando novamente a força da tendência, né? E ele confirma cruzamentos das linhas mais DI e menos DI. Cálculo. Então, como que o indicador é calculado? Ele é um indicador que ele é derivado das linhas DMI, tá? Indicador de movimento direcional, né? Por isso que ele chama-se índice direcional médio, né? Porque ele usa, então, o movimento direcional, né? Que são as linhas D+, mais DI e menos DI, para gerar um índice que varia de 0 a 100, tá? O que isso quer dizer, né? Considera a direção dos movimentos. Por quê? Ele usa essas linhas que são indicadores separados, tá? Que sim determinam direção, né? D mais para cima, DI mais para cima e DI menos para baixo. Porém, após o cálculo do índice, né? Ele neutraliza esses valores para gerar um índice que varia de 0 a 100 para demonstrar a força da tendência, tá? Então, é comum que as pessoas utilizem, junto com o ADX, as linhas D+, mais DI e menos DI, para ajudar a identificar a direção do preço, tá? Hoje a gente vai falar só sobre a ADX, mas se tiver interesse eu posso fazer um vídeo sobre as linhas mais DI e menos DI, basta deixar aí nos comentários. Legal, e como que a gente interpreta esse indicador? Bom, como ele é um índice que trabalha oscilando entre uma região de 0 a 100, a gente vai usar essas regiões para interpretar o que está acontecendo. Então, valores do ADX abaixo de 20 significariam uma tendência lateral, ou seja, não há tendência, está muito fraco para conseguir determinar uma tendência, né, o lado dessa tendência. O ADX de 20 a 25, aí a gente começaria a ter uma formação de tendência. Então aqui é um momento de atenção, né, para verificar, por exemplo, até mesmo rompimentos de breakout, né, rompimentos desses momentos de consolidação, né, e assim por diante. Valores de ADX acima de 25, aí agora a gente está falando de tendência forte confirmada. Veja bem, novamente, não significa para cima ou para baixo, né, aí você vai interpretar a tendência de acordo com a movimentação do preço e até outros indicadores, até mesmo uma média móvel, por exemplo. Mas a ideia é confirmar que essa tendência, qualquer que seja, é forte e está confirmada. Valores acima de 5
50, perdão. Então agora sim a gente tem uma tendência muito forte e acima de 75 uma tendência extremamente forte. E como que se opera esse indicador? Novamente, tá? Não é recomendação, aqui são descrições de como é operado e utilizado de forma geral, né? Normalmente ele é utilizado para negociar na direção da tendência, então você usa o valor aqui do DXY, dependendo do que você estiver confortável para determinar o que é uma tendência forte, né? Pode ser o 25, 50, 75, e você vai operar só na direção da tendência que estiver ocorrendo. Claro, como a gente conversou, ele não dá necessariamente sinal de entrada, tá? Ele vai dar confirmação, validação da força de uma tendência, e aí você pode usar outros indicadores para buscar sinal de entrada, né? Sinal de compra ou sinal de venda dentro da tendência que estiver ocorrendo. Em mercados laterais você pode utilizar estratégias de reversão, então você pode buscar esses momentos sem tendência forte e aí procurar por outros modelos operacionais que usem estratégias de reversão para capitalizar naquele movimento de sobe e desce que ele fica batendo no suporte e resistência, né? Então você vai usar um modelo de reversão para capitalizar nesse momento, tá? Ou monitorar divergências entre a DX, o indicador, e o preço, tá? Porque, como a gente sabe, como esse é um indicador que está determinando força de tendência, né, normalmente divergência com preço determina uma possível reversão, tá? Então, normalmente você pode usar isso para gerenciar risco ou até mesmo, né, para abrir posição. Vantagens: ele quantifica a força dessa tendência. Ele ajuda a evitar sinais falsos, né, principalmente se você estiver tentando trabalhar na direção da tendência, e ele indica continuação e esgotamento de tendência, tá? Agora, como sempre, há limitações e é natural que ele fique menos eficaz quando o mercado é sem direção, né? Quando a gente está aqui abaixo de 20, né, a gente tem que aceitar que fica difícil até mesmo para o indicador interpretar o que está acontecendo. Então, né, tem que tomar cuidado com esses momentos, inclusive operações, né, de reversão, que são mais, obviamente, mais perigosas, né? E justamente o resultado disso tudo normalmente, né, essa geração de sinais falsos, tá? Então, tem que ficar atento a isso. E as funções que a gente pode utilizar no próprio Profit Chart ADX, que a gente vai ver já já, e a nossa função que você vai poder baixar, scapp/baixa, aqui o underscore, né, ADX, para você poder baixar e fazer seus testes, tá? Então, vamos ver o código. Legal, então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos adicionar o indicador nativo aqui, a gente vai buscar como ADX, você vai ver, esse é o ADX nativo, vou adicionar aqui embaixo, vamos fazer rapidamente aqui, uma customização dele, só para ele ficar melhor para você visualizar aí, né? Então vamos colocar aqui aparência, e eu também já vou mudar, vamos pôr esse aqui em azul claro, aqui dá para ver bem, né? Só que eu já vou mudar os parâmetros aqui também, porque a gente falou, né, o comum é usar como período 14, tá? Então vamos botar ambos em 14, e aí temos os dois aqui, o ADX nativo, você vê aqui, ADX, e o nosso SCAPP ADX, tá? Então, vamos lá, vamos ver o código. Só rapidamente para te mostrar a função, caso você queira usar a função nativa, né, em indicadores, você tem aqui, ó, ADX, indicador momento desenvolvido por Wells Wilder, o ADX mede a força do movimento, não importando a direção da tendência, são dois parâmetros, período e média, tá? E ele retorna o resultado float, que é o valor do indicador. Então, o que a gente fez para calcular esse indicador? Note que eu criei aqui e reproduzi as variáveis, tá? Os parâmetros, né? Uma eu chamei de período, que é o período do indicador, né, do ADX, e um segundo período, que é um período da média, que a gente aplica no final, tá? Eu vou te mostrar isso aqui já já, mas ele replica justamente essa configuração aqui, né, do indicador, onde você tem dois parâmetros, você tem o período, e note que a diferença aqui no indicador nativo, você pode determinar qual a média. Então, por padrão é aritmética, no nosso código eu forcei a aritmética, mas você pode perceber que você poderia alterar, né? Eu vou te mostrar aqui já aonde, mas você pode alterar depois aqui no código, né? Para qual média você quiser, uma exponencial, Wells Wilder, assim por diante, né? Ponderado e tal. Primeiro, então, a gente busca aquele DM, né, que a gente falou, né, a direção do movimento, que é
perguntando que então para up move e down move, né, movimento de alta e movimento de baixa, né, comparando a máxima com a máxima anterior, então a gente tira a diferença da máxima com a máxima anterior para verificar se é um movimento de alta, e da mínima com a mínima anterior. Por quê? Porque normalmente quando a gente fala em tendência, né, o que gera confirmação de tendência? São máximas mais altas, né, é uma tendência de alta, e mínimas mais baixas, uma tendência de baixa. Então, é isso que o indicador usa para buscar, verificar essa movimentação de preço, tá? A gente zera duas variáveis aqui, plus DM, minus DM, né? DM mais, DM menos. E aqui a gente faz dois testes condicionais justamente para verificar o que está acontecendo. Então eu digo aqui, se o movimento de alta for maior que o movimento de baixa e o movimento de alta for maior que zero, então essa diferença for maior que zero, né? Ou seja, a máxima realmente está subindo, então a gente vai armazenar nessa plus DM esse valor up move. E o mesmo a gente faz para baixo. Então, o down move maior que o up move, e se o down move for maior que zero, aí o que a gente faz é o minus DM, né, o DM negativo, a gente armazena o down move. Por quê? Porque as mínimas estão, né, caindo. E aí a gente aplica suavizações, tá? Eu não mencionei, mas a gente usa o true range, né, nesse cálculo. Então o que a gente faz aqui? A gente faz um cálculo de suavização com o true range, né, que a gente usa o período que a gente determinou lá no parâmetro, tá? E a gente faz o mesmo para as linhas mais e menos, tá? Então a gente usa aqui, veja que a gente usa como parâmetro as linhas base, né, as linhas mais e menos, e a gente aplica essa suavização no nosso cálculo para então ter esses três valores suavizados, né? O valor que a gente determinou aqui, plus DM e minus DM, só que suavizados, e a true range, né? Porque depois a gente vai precisar calcular essas linhas mais DM menos DM, né, utilizando esse valor que a gente suavizou, dividindo pelo true range. E aí a gente multiplica por 100 para trazer dentro da escala que a gente conversou, né? Ele é um oscilador que varia de 0 a 100, então a gente usa esse cálculo aqui para fazer trazer para essa escala, né? Depois a gente calcula o DX, né? O DX, então, a gente vai calcular como a razão, portanto, aqui a divisão da diferença desses valores aqui, né? Da plus DI e da minus DI, dividido pela plus DI mais a minus DI. E a gente novamente multiplica por 100 para trazer para esse range, né, de 0 a 100. E esse é o valor dx. E aí o que a gente vai fazer para achar o ADX é justamente aplicar uma média em cima. Como eu falei, né, eu estou forçando uma média aritmética, mas é aqui que você poderia configurar uma média exponencial, uma média Wells-Ward, ponderada e assim por diante, tá? Então, período média, que é o parâmetro que a gente configura o valor da média, com o valor dx, né? E aí a gente faz a plotagem. E é isso aí. E aí é o nosso código SCAPP-ADX que reproduz exatamente o indicador nativo ADX, tá? Então, a gente pode fazer uma configuração aqui. Vamos alterar o ADX nativo para 9 e vamos deixar aqui a média em 20, tá? Então, agora a gente tem um valor diferente. Vamos ver se o nosso reproduz aqui. Então, o nosso seria o período 9 e a média 20. Tá? E aí você vê que a gente está aqui com o valor, né? Tem algum probleminha de arredondamento, né? Você vê aqui 42.41, 43.42. Então, eu acredito que seja algum arredondamento, principalmente com a introdução da suavização e do true range, tá? Talvez o indicador nativo esteja fazendo algo um pouquinho diferente, mas é muito próximo, né? A ponto de a gente poder usar normalmente os ranges que a gente conversou, né? A gente poderia usar lá o 20, 25, né? O 50, 70, 75, né? Como que é? 20, 25, 50, 75, tá? E você poderia utilizar, então, aí. Legal? Então é isso aí. Espero que tenha ajudado. A gente se vê nos próximos vídeos.